Percorrendo um array usando Array Walk, mais uma aula do nosso curso de PHP moderno completo. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de PHP moderno completo, e hoje eu vou falar para vocês aí como utilizar a função Array Walk para percorrer aí todos os itens de um array. Então, se estiver gostando, já deixa seu comentário, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. Vou deixar para vocês também o vídeo aí das aulas que eu falo aí sobre arrays, como declarar arrays, aula de funções de array, aula de filtro aí de arrays. E vamos lá para o código para eu poder te mostrar aí funcionando. Então, estou aqui com um exemplo aí da aula passada aberto, né? Se você não assistiu aí a aula de array, como filtrar, né? De como filtrar arrays usando array filter, dá uma assistida lá. Tem alguns conceitos que eu vou trazer para cá também. Então, basicamente, o PHP tem uma função que ela é específica para iterar, o que a gente chama de iterar, ou seja, percorrer todos os itens de um array. Então, imagina que você tem um array com 5.000 linhas, você quer passar pelas 5.000 linhas e fazer alguma coisa, né? Para isso, a gente utiliza a função Array Walk, tá? A função Array Walk, ela serve para isso. Então, como que funciona a função Array Walk? Vou apagar aqui, por enquanto, e eu vou colocar aqui, ó, Array Walk. A função Array Walk, certo? Ela recebe aqui, ó, o nosso array. Reparem o seguinte, essa função, ela é capaz de modificar aí o nosso array, certo? Então, reparem que ela tem aqui, né, esse ezinho comercial, que significa que ela pode modificar aí o nosso array. Você tem aqui uma função e você tem aqui um argumento e ela sempre retorna true ou false. Essa função Array Walk, ela é projetada para você poder percorrer um array. Então, imagina que eu quero ali dar um eco em todos os itens do meu array. Então, como que a gente faria isso usando aqui o Array Walk? Então, eu vou passar aqui para ele o meu array, certo? E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar aqui novamente uma closure. Mostrei na aula passada aí sobre filtros, né? Como que a gente pode trabalhar aqui com os callables. Então, tanto no formato string quanto no formato closure. Se não assistiu, dá uma assistida lá. Eu, particularmente, prefiro trabalhar com closures. Então, vou colocar aqui uma function. Essa function, ela vai receber aqui dois parâmetros. Ela recebe o valor e ela recebe a chave. Lembrando, você não é obrigado a utilizar. Então, no caso aqui, eu vou começar usando apenas o valor e depois, se eu quiser, eu posso utilizar a chave. Então, nesse caso aqui, o meu array principal, ele é um array de arrays. Então, aqui é um array, aqui é um array, aqui é um array. Portanto, esse parâmetro será do tipo array. Então, eu vou colocar aqui value. E aqui dentro eu posso colocar qualquer coisa. Então, por exemplo, eu quero dar um eco no value, certo? E desse value eu quero pegar o nome. Então, a gente viu lá, acessando aqui através da chave, né? Então, esse array aqui, o que eu quero pegar dentro dele? Eu quero pegar o name. E, além disso, eu quero colocar aqui um PHP all, só para ele pular uma linha. Vou salvar, vou rodar meu código. Repare que agora ele simplesmente pega todo mundo. Então, o que ele fez? Ele percorreu, ele passou por todos os itens do seu array e executou uma determinada ação. Poderia ser um array simples, só de números? Poderia. Poderia ser um array só com nomes? Poderia. Poderia ser um array de qualquer tipo? Poderia. O que a função Array Walk faz é muito simples. Ela simplesmente vai vir aqui em todos os itens dentro do seu array e ela vai executar a ação que você quiser aqui. Ah, quero utilizar a chave para alguma coisa. Então, posso colocar aqui int e lembrando, por que a minha chave é inteiro? Porque aqui eu tenho um array, outro array, outro array. Uma coisa que pode acabar acontecendo é o seguinte, vamos supor, se você fizer isso aqui, ó, dentro do PHP também é válido. Por exemplo. Só que nesse caso aqui, se eu rodar a minha função do jeito que está aqui, ó, eu vou ter um erro, né? Porque eu disse que ele precisava ser, aqui o valor tinha que ser array.
né? Então, tomem cuidado quando você for usar. Isso é uma das características do PHP, né? Quando você vai utilizar essas funções você vai tipar, né? Você vai colocar o tipo aqui da variável, tem que tomar cuidado. Se você tiver um array misto, né? Ou seja, um array que ao mesmo tempo ele tem array, ele tem valores normais que não são arrays ou outras coisas, você pode acabar tendo problemas. Então, é sempre interessante você ter arrays de tipos únicos, né? Então, se é um array de array, ali dentro só tem que ter array. Se é um array de chave-valor, só tem a chave-valor. Se é um array só de número, que seja só de número. Mas aqui é só um exemplo para você ver que pode acontecer esse caso aí, se você estiver trabalhando. Então, nesse caso aqui, eu quero usar aqui, então eu vou mostrar o seguinte. Eu vou mostrar aqui, vou colocar aqui entre aspas, vou colocar assim, usuário, e aí eu vou colocar aqui a minha key com nome, e aí eu vou colocar aqui o nome, e aí eu vou colocar aqui, certo? A minha string aqui, a minha interpolação de string. Então, né, se você não assistiu lá a aula que eu falo aí sobre como trabalhar com strings no PHP, né, para você poder entender por que eu abri aspas duplas aqui, e por que aqui eu usei aspas simples, e por que eu passei aqui o colchete, dá uma olhadinha lá na aula que eu falo aí sobre strings, aí como trabalhar com strings. Então, no caso aqui, o que eu estou fazendo eu estou simplesmente exibindo aqui, ó, né, o usuário, key, ou seja, é a chave que ele está recebendo, eu estou interpolando aqui, e estou passando aqui o nome, e eu estou dando um PHP EOL aqui. Se eu der um vardump no meu array original, certo? Então, vou rodar aqui, ó. Reparem que o meu array original, ele permanece perfeitamente, ele não foi alterado, tá? Vamos ver o que acontece se eu fazer o seguinte, eu já sei que esse value é esse array aqui. E se eu modificar alguma coisa? Então, por exemplo, eu vou acrescentar nesse value uma outra opção, uma outra informação chamada active, e eu vou dizer que ela é verdadeira. Então, eu vou dizer assim, todos esses usuários aqui estão ativos. Então, eu tenho uma lista de usuários, falo, olha, todo mundo que está aqui transforma em ativo. Então, ele vai mostrar na tela e ele vai colocar eles como ativo. Então, aqui no caso, reparem o seguinte, a função arraywalk, né, eu coloquei aqui que eu quero ativar todo mundo, e quando eu executo o código, ele não trouxe aqui o ativo para mim, tá? Quando você for trabalhar aí com as funções aí do PHP, recomendo que você leia a documentação para você poder entender o que cada função faz, o que cada parâmetro ali, né, funciona e como eles funcionam. Então, aqui no caso, esse arraywalk, ele permite, né, que eu modifique o array. Então, aqui é a função que eu estou passando, tá? Então, aqui eu estou passando uma função, ele fala assim, olha, eu permito, né, que você modifique aqui esse array. Você pode modificar esse array se você quiser. Porém, para você poder modificar, tá vendo que aqui, ó, a minha função, o meu arraywalk, ele fala assim, olha, eu posso modificar o seu array. Mas tá vendo que a minha função, ela não tem o ezinho comercial? Como a minha função não tem o ezinho comercial, o que ela está fazendo aqui, ela está recebendo uma cópia desse array. Então, quando eu mudo aqui o meu array, eu estou mudando uma cópia. Isso, ele não muda aqui o array original. Portanto, você tem que ler na documentação o seguinte, olha, uma nota, uma observação. Se o callback precisar mudar aqui os dados originais do array, o primeiro parâmetro do callback tem que ser uma referência. Eu ainda não expliquei o que é referência. Mais para frente eu vou explicar direitinho o que é exatamente uma referência. Quando a gente começar a trabalhar com objetos, vocês vão entender objeto do tipo valor, objeto do tipo referência. Mas nesse caso aqui, para facilitar, para você poder entender já o que isso daqui faz, seria você colocar o ezinho comercial aqui, ó. Então, vou rodar aqui. Agora eu tenho o meu active aqui, ó. Então, se eu não coloco o meu ezinho comercial, certo?
A minha função ArrayWalk, ela é capaz de modificar o objeto. Porém, a minha função em si, ela não está recebendo o objeto. Ela está recebendo uma cópia do objeto. Então, quando eu faço aqui as minhas closures ou as minhas funções dessa forma aqui, ó, eu estou recebendo uma cópia do meu array. Portanto, como isso daqui é uma cópia, ela não afeta. Qualquer alteração que eu fizer aqui dentro, ele não altera o meu objeto original, ele não altera o meu array. Então, por isso que ele não está alterando. Se eu quiser que ele altere, eu passo o ezinho comercial. Agora, o que está acontecendo? A minha função ArrayWalk, ela está recebendo o objeto original de uma forma, né? Então, esse ezinho comercial, ele está recebendo o objeto de uma forma que ele seja capaz de alterar o objeto original. E a minha função também está recebendo esse item aqui dentro de uma forma que ela consegue alterar o item original. Portanto, eu consigo aqui alterar o valor dessa variável que está aqui fora de dentro da minha função no ArrayWalk. Tá? Então, isso é importante você entender esse conceito. Existem funções que podem alterar os valores originais, como o ArrayWalk, e existem algumas funções, por exemplo, uma que eu ainda vai ter uma aula aqui, que é o ArrayMap. E aqui, por exemplo, o ArrayMap, ele não altera o objeto original, tá? Então, por isso que existem funções que alteram e funções que não alteram. Então, quando você estiver trabalhando com funções que podem alterar e você tiver a intenção de alterar, você vai ter que se ligar, né, nesse ezinho comercial aqui, se você está recebendo o objeto original ou você está recebendo uma cópia. Lembrando, mais para frente vai ter uma aula especializada sobre isso. Legal? Então, basicamente é assim que a gente usa a função ArrayWalk. Mesma coisa, essa função poderia estar aqui, né, em uma variável, certo? Ela poderia estar aqui sem problema algum. Poderia passar aqui direto, né, só o nome da minha variável. Então, isso daqui também funcionaria, certo? No caso dessa função, como ela tem mais de uma linha, não dá para usar as arrow functions, né? Então não dá para fazer uma função de flechinha aqui, porque ela tem mais de uma linha. E se eu quisesse, eu poderia também utilizar, né, isso daqui como uma função normal, por exemplo, handle array, por exemplo. Eu poderia simplesmente passar aqui a string do nome da minha função e ela funcionaria da mesma forma. Legal? Então, reparem que não muda nada aqui, ó, não mudei nenhum parâmetro, nem nada aqui. E essa função aqui, inclusive, você pode colocar, né, que ela é void, que ela não retorna nada. Legal? Então, basicamente é isso. Gostou? Se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta aqui abaixo e até a próxima aula.